Começa agora. Fala galerinha, fala vocês, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Como vocês estão? Que maravilha que estão aprendendo e gostando aqui das nossas videoaulas. Fica ligado no nosso canal Geografia Informacional. Curte aí e faz a tua inscrição para receber novos vídeos quando a gente preparar para vocês. Eu digo para vocês que é sempre bom, eu me dedico sempre para dar o melhor para vocês e para vocês tentarem entender. Se liga Brasil, se liga torcida, se liga todas as torcidas do mundo aí com saudade dos estádios de futebol também. Então vamos ficar felizes agora porque vai começar mais uma videoaula aí dessa semana. Beleza aí? Roda o VT pra gente seguir com mais uma videoaula. Tudo certinho? Então, nessa videoaula que nós vamos colocar para vocês, é hora de falar da América Latina. Nós somos latino-americano, como dizia meu Belchior, ou então, como dizia Ney Matogrosso, Deus salve a América do Sul, desperta a América Central, nós temos o sangue latino-americano. Então, escuta aí essa música e esse vídeo aí que o Ney Matogrosso fez há mais ou menos 45 anos atrás. Veja só. Desperta, América do Sul. Deus salve essa América Central. Deixa viver esses campos molhados de suor, esse orgulho latino em cada olhar, esse canto e essa aurora tropical. Desperta, América do Sul. Desperta, América do Sul. Desperta, América do Sul. Então, galera, curtiram aí? Que música maravilhosa! Essa música marcou a história da América Latina, marcou a história do Brasil lá em 1975, período de ditadura militar, período que se passou pela década perdida, período do milagre econômico. Uma série de fatores aconteceu de 1970 até chegar hoje. E o que ficou? Será se a América Latina mudou? Será se os latino-americanos entenderam o recado? Então, o que nós vamos fazer nessa aula é explicar um pouquinho desse continente, né, que sempre teve dificuldades, problemas, ditaduras, né, corrupções. Então, isso é histórico na América Latina. Então, a gente vai fazer uma série de comentários, né, destacar alguns aspectos econômicos da América Latina. E, claro, destaque para o Brasil, Argentina, México, que são as três maiores economias aqui da América Latina. E, claro, mostrar por que somos também latino-americanos. Acompanhem comigo aí que eu vou botar o slide do lado e vocês vão ter aí uma sequência de informações sobre a América Latina, que também tem blocos econômicos como Mercosul, Pacto Andino, o NAFTA porque tem o México, que é também uma América Latina, como você vai ver aí por que ele está na América Latina. Vamos lá, vamos seguir aí que eu vou mostrar agora os slides e dar mais um pouquinho da informação aí sobre a América Latina. Segue aí. Então, galera, vamos lá então dar continuidade aqui com as nossas informações, dessa vez acompanhando o slide, e aqui também na telinha aí do seu computador e do seu tablet você também vai acompanhar mais informações do que eu fiz aqui, um pouquinho, né, sobre a América Latina. Lembrando que a gente tem uma rica história, a gente sempre fomos colonização, de exploração, a gente sempre teve dependência econômica. E o principal em comum é essa América Latina da língua de origem latim, mais caracterizado pelo português, o espanhol, o francês e o tupi-guarani também.
a gente tem esses idiomas aqui dentro dessa região que forma a América Latina. Então, eu vou passar agora para vocês aqui as principais características, né, para a gente ficar aí sabendo mais informações da América Latina, ou latino-americano, né, que é a parte onde são faladas, como eu disse aqui, vários idiomas da origem latina: espanhol, português, francês, tupi, guarani. Também foram colonizações de exploração, tiveram durante muito tempo com a colonização de exploração, e consequentemente essa colonização de exploração provocou uma dependência não só política, mas como econômica. Os europeus também deixaram para nós uma herança pesada, assim como deixaram também na África com o neocolonialismo. Entre essas heranças, o subdesenvolvimento, a miscigenação, o genocídio dos povos nativos, a gente tem que falar nisso aí também, porque você teve a América pré-colombiana formada por incas, maias, astecas, que eram civilizações que já dominavam essas terras aqui, que acabaram sendo exterminados, né, acabaram cedendo o lugar para os colonizadores explorarem as nossas riquezas. Sem falar que grande parte do ouro, né, que a gente teve na América Latina, do ouro, da prata, do bronze, e ainda hoje continua sendo extraído, está voltado para fora, para exportação. É uma outra herança que a América Latina ficou, que foi a dependência econômica. Hoje ainda nós somos exportadores de produtos primários. Matéria-prima, aquela matéria-prima, como minério de ferro, produtos tropicais, né, o café, o açúcar, a carne, a soja agora. Então, a América Latina ainda continua com a sua economia voltada para esses produtos. A outra coisa que a gente destaca aqui, ela aproximadamente, tem 21 milhões de quilômetros quadrados, né, com cerca de 14%. Lembrando que os países latino-americanos começam do México, você tem a América Central e a América do Sul, aí do Ney Mato Grosso, né? Desperta essa América do Sul. Lá em 1975 ele já dizia: desperta, Deus salve. Deus salve por quê? Dos problemas, das confusões, desigualdade social também, que foi um dos grandes heranças deixadas aqui para nós. Então, a população está estimada em 569 milhões de habitantes. Vale lembrar aí, né, o destaque para o Brasil, mais de 210 milhões de habitantes, né, que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um ritmo de crescimento bem menor do que era antes, mas na década de 70, né, aí do Ney Mato Grosso, a gente teve a explosão demográfica devido à melhoria, né, das condições sanitárias e também do avanço da medicina. E a gente tem também aí um crescimento acelerado dos países vizinhos, né, que ainda passaram pela fase de transição demográfica. Beleza, galera? Vamos dar sequência aqui, tem mais informações para vocês aí. É o segundo continente mais extenso do mundo, a América Latina, eu estou falando, estende-se no sentido longitudinal, que vai do Oceano Glacial Ártico até a Antártica, né? Lembrando que ela tem sentido longitudinal, né? Ela é bem mais estreita. Já no sentido latitudinal, é bem mais extenso, né? Então você também não pode confundir isso aí. Longitudinal são as linhas, né, que são os meridianos, que são semicírculos, e latitudinal, que são os círculos que estão próximos ao Equador. É separado também dos demais continentes por dois grandes oceanos, né? Para lembrar aí que a América Latina ela é palco hoje não só de grandes desigualdades, mas também é palco da rota econômica e comercial desde a expansão marítima. Hoje desperta ainda muito interesse da China, dos Estados Unidos, na construção inclusive de canais para ligar o Oceano Pacífico do Oceano Atlântico. O canal mais famoso é o do Panamá, mas existe o projeto da China criar um da Nicarágua, né, que é bem maior. Então são essas questões geopolíticas também que vão acontecendo no mundo e que você deve ficar informado e ligado. Fica ligado que tem dois canais, tem um que funciona, que é o canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos, e tem um que está no projeto de ser construído, é o da Nicarágua, onde a China tenta fazer
essa construção. Outra coisa que a gente tem aqui no slide é constituído por duas grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul. Por que a América do Norte? Porque ela tem parte do México e vai pegar a América Central. A América Central que tem as grandes Antilhas, as pequenas Antilhas, a porção continental, né? E essas Antilhas que eu falei aí. Beleza? Vamos seguir mais que a gente vai ter mais informações. Segue aí. Então, galera, para a gente conhecer um pouquinho mais da gente estar falando de América Latina, América anglo-saxônica, eu trago aqui para vocês a divisão geográfica desse continente e também a divisão histórica. Vale lembrar que é importante você saber a diferença dessas duas divisões, tanto a geográfica como a histórica cultural, porque elas têm finalidades diferentes uma da outra. A divisão geográfica é uma divisão política, que você tem as três Américas, América do Norte, América Central e a América do Sul. E a divisão histórica cultural, como o próprio nome diz, vem do processo histórico da colonização de exploração, que foi a América Latina, da colonização de povoamento, que foi a América anglo-saxônica, apesar dos Estados Unidos ter também colonização de exploração, mas que foi derrotado ao longo do percurso, né, de independência. Então tá aqui, ó, nesse mapa a gente mostra aí as duas Américas, quanto a divisão histórica, quanto a divisão geográfica política. Se liga que essas informações também são importantes para o seu Enem, para o seu vestibular. Então, eu vou continuar aqui mostrando para vocês a economia latino-americana. Lembre-se para vocês que eu disse que o processo histórico de ocupação da América Latina, ela foi muito sofrido, ocasionado por exploração, ocasionado por desigualdade, concentração de riqueza, concentração de terras, uma série de fatores que levaram esse modelo econômico latino-americano a persistir ainda até hoje no século XXI. Persistir de que forma? Continuando com monocultura, continuando com exportação de produtos primários, continuando com concentração de terras. A América Latina sofre isso, não é à toa que nós temos vários problemas sociais e econômicos dentro desse enorme continente, gigantesco continente, que tem uma grande miscigenação aí entre europeus, africanos e indígenas. Então, a economia latino-americana dos países hoje ela está voltada para o setor primário. E eu posso aqui destacar alguns países que têm grande exportação de alguns minerais e alguns produtos agrícolas. Como, por exemplo, eu chego a falar logo da Venezuela. A grande Venezuela, ela é o maior exportador de petróleo aqui da América Latina. Ela tem grande reserva de petróleo na região de Maracaibo, na região de Caracas. Então, a Venezuela se torna um grande exportador aí de petróleo. Já foi um país importante na economia, já foi um país democrático, porém, nos últimos anos, né, depois da era Hugo Chávez, a Venezuela passou por uma série de instabilidade política, de autoritarismo político e, claro, também de anti-imperialista, né, principalmente com a política contrária dos Estados Unidos. Isso tem dificultado muito a vida da Venezuela. Então, a gente tem também o México, que é um país latino-americano, vizinho dos Estados Unidos, com grande problema econômico lá na década de 90, entrou no NAFTA, melhorou, recuperou, mas ainda persiste alguns problemas no México, como o narcotráfico, como a região de Chiapas, no sul do México, e um país também que é miscigenado e voltado por grandes desigualdades sociais, sem falar nos terremotos que acontecem também no México. E aí você vem para a Argentina, um país também, Los Hermanos, argentinos, né, que faz parte do Mercosul, de etnia praticamente branca. Na Argentina você tem uma diferença grande com os demais países, porque lá a mão de obra escrava foi pouco implantada. O que interessava para o colonizador era a extração de minério, prata, ouro, por isso que foi colonizada ao longo do Vale do Rio Prata, no Mar de Plata.
Então a Argentina teve um histórico também formado. Hoje é um país industrializado, né, concorrente do Brasil, e é um país também que tem um IDH bem melhor do que o nosso. Aí a gente tem o Brasil, aí falar do Brasil gigante, né? O Brasil que sozinho na América do Sul tem 47% do território, maior, olha aí que eu estou dizendo para vocês, viu galera, maior economia do continente latino-americano, né? Já chegamos a ser a 7ª maior economia do mundo. Hoje nós estamos entre as 10, mas ainda é uma vantagem com relação a outros países, que tem como grande problema o quê? A desigualdade e agora a corrupção política, né? A instabilidade política pelo qual o país passa nos últimos anos, né? Com troca de governos, com processo de impeachment e também com crise agora institucional entre os 3 poderes. Isso termina, claro, quem é que paga tudo isso? A população. E eu gosto também de falar do Chile. O Chile é um país totalmente neoliberal, um país que teve um avanço econômico após a ditadura, né? Aí você tem que lembrar de Augusto Pinochet, o grande ditador, que praticamente ele teve uma duração de 7 anos, né? Foi uma das ditaduras menores também, não foi tão grande. A maior ditadura, olha aí galera, outra coisa que você deve saber, a maior ditadura da América Latina foi a do Brasil, durou 21 anos. Inclusive eu passo a dica para você assistir aquele documentário lá, O Dia que Durou 21 anos. Muito interessante para falar sobre todo o processo de ditadura no Brasil, que vai atender às necessidades aí da história, da sociologia, da geografia e da geopolítica mundial. Então, tem também a Colômbia, tem também o Peru, que também teve, o Peru, Fujimori, outra ditadura. Então, praticamente quase todos os países da América Latina tiveram instabilidade política e ainda tem instabilidade econômica e política também. Só que, além da política, tem também a econômica. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países que conseguiram se industrializar aqui foram Brasil, México e Argentina, né? Outra característica dessa industrialização, ela é tardia, gosto de chamar retardatária, e ela tem um modelo chamado substituição de importação. Se liga que esse assunto também a gente vê aí na videoaula que eu fiz sobre industrialização no Brasil. Então, um dos problemas dessa industrialização tardia é a desigualdade, a urbanização acelerada e desorganizada, né? E, claro, a dependência tecnológica. Então, são fatores que prejudicaram muito, né, essa industrialização, que era para ser uma coisa positiva, mas não, nós temos um domínio da indústria estrangeira, né, substituindo essas importações e tirando do país grandes lucros que são arremessados lá para fora. E claro, a população que tem um país rico, que tem a matéria-prima, tem a mão de obra, era para prevalecer a indústria nacional, que afundou, acabou de vez. Hoje é um celular, é um automóvel, vários, né, produtos vocês aí trabalham dentro, né, de algo que é estrangeiro. Então, por isso que eu botei esse slidezinho aí, ó, as multinacionais na economia latino-americana, né? Então, ela tem um fator principal também, que tudo isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, na década de 70, 80, onde a industrialização foi acelerada junto com a urbanização, junto com os empréstimos financeiros, o FMI, que aí é outro problema que essa industrialização acarretou, as dívidas externas. Tem muito país, a Argentina mesmo não consegue pagar a dívida, já deu calote para o FMI. O Brasil, que disse que pagou, mas não pagou, está endividado em títulos públicos, né? O México, que tem uma dependência enorme lá com os Estados Unidos, tem a questão da fronteira. O Chile, que recentemente passou por uma crise, dessa vez institucional, econômica, onde a população não aguentava mais o neoliberalismo, foi às ruas, pedindo aí a volta, né, o aumento do Estado, né, na economia. Esse aumento do poder do Estado na economia que vem acontecendo, é bom lembrar disso, viu galera? Com essa pandemia,
o Estado volta a injetar dinheiro na economia. Para quê? Para que ela não venha a entrar em colapso. Que já entrou, já está quase em colapso, mas o Estado, de vez, ele assume também essa característica. Beleza, galera? E aí, por isso que eu digo aí, tem esse texto aí para vocês lerem, né? Dá uma pausa, lê direitinho aí, ó. A crise econômica e o modelo neoliberal. Entenda bem um pouquinho disso aí que eu vou falar na próxima videoaula sobre economia e neoliberalismo. E também eu vou destacar, essa é a primeira parte somente da América Latina, nós vamos destacar aí a economia de alguns países. Eu falei um pouco aí da Venezuela, mas tem muito mais. Peru, Colômbia, Chile, países que ainda vivem em uma situação econômica de dependência e de exportação de produtos primários. E eu vou falar também da América Central. É interessante, você tem o caso de Cuba, você tem o caso de Costa Rica, você tem o caso também da República Dominicana, do Haiti, o país mais pobre. E claro, o México, a gente fala praticamente, tem uma aula somente para México. Beleza, galera? Eu vou aqui depois aí passar para vocês algumas questões e fica ligado que tem mais informação. E muito obrigado por mais uma videoaula. Assiste, curte e faz tua inscrição. Qualquer dúvida, manda aí pra gente que eu vou tirar também e respondo você diretamente. Beleza? Valeu e um abraço e tchau!